Bem-vindos, o meu nome é Karina, eu faço parte da equipa da Escola de Negócios. Como habitualmente fazemos e quem nos acompanha sabe que de vez em quando fazemos este tipo de webinars gratuitos, online, e hoje temos um tema bastante importante, que faz todo sentido nos dias de hoje, nas correrias de hoje em dia, que vai ser dinamizado pela doutora Gabriela Cuni, que está aqui connosco presente, vai estar connosco nesta hora. Nós habitualmente faríamos de cerca de meia hora o webinar, mas achamos que é um tema tão importante e que há tanta coisa a falar, então prolongamos para uma hora, ou seja, das 16 às 17. Para o tema de hoje, temos os 4 pilares para alcançar metas com mais foco e clareza e menos stress e ansiedade. Temos então a doutora Gabriela, que é médica, é atualmente focada na área da saúde integral com acupuntura médica e especializada na medicina do sono. Hoje em dia, dedica-se completamente ao mindfulness e à medicina integrativa. Eu já lhe vou passar a palavra daqui a pouco, eu queria só dar-vos as boas-vindas, relembrar que este webinar também está a ser gravado e vai ser disponibilizado a todos os participantes e a todos que vão estar connosco nesta hora de webinar, caso queiram rever mais tarde, caso vos faça sentido dar uma vista de olhos mais tarde. E também queria relembrar, nós no final do webinar, como também fazemos, deixamos ali uns minutinhos para perguntas e respostas. Convido-vos a deixar as vossas questões ou no chat ou no Q&A, que depois eu, com a doutora Gabriela, vamos estar aqui a tentar responder da melhor forma para que todos possam ficar esclarecidos, eventualmente neste tema também tão importante. Por isso, da minha parte, resta desejar-vos um bom webinar e passar a palavra para a doutora Gabriela. Bem-vinda e obrigada. Olá, muito obrigada, Karina. Então, já fui apresentada, né? Mas eu sou Gabriela Cuni, eu sou médica e, como ela bem disse, eu sou especialista em mindfulness. E hoje eu estou muito feliz de ter essa jornada toda que me trouxe até aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês por que me faz tanto sentido estar aqui para falar sobre esse assunto. E eu vou partilhar agora a minha tela, que eu fiz uma apresentação aqui para vocês, para falar sobre os 4 pilares para realizar metas com mais foco e clareza e menos estresse e ansiedade, que é o mais importante, que a minha área é saúde mental. Então, não adianta estabelecer metas e não se preocupar com a saúde mental. E aí eu me dei conta, né, quando eu abri aqui o computador, que hoje é dia 15 de junho, a gente está na metade do ano. E quem é que nunca chegou aí no dia 31 de dezembro e fez aquela lista de metas, coisas novas para o próximo ano, para o ano novo que vai começar? E onde é que ficaram essas metas? Parem para refletir um pouquinho aí. Como é que ficaram essas metas? Tem muitos estudos, né, falando sobre essas resoluções de final de ano, e a grande maioria é bem pessimista. Alguns falam que em 2 meses já está tudo esquecido, e outros ainda piores falam que com 2 semanas essas metas já estão esquecidas. Por que será que isso acontece? É porque a gente gosta de sofrer, a gente é preguiçoso, e não é nada disso. É porque falta estratégia, falta foco, falta clareza. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é por isso que é tão importante dedicar esse tempinho aqui para a gente junto. E eu sei que a atenção, ela desvia, porque eu trabalho justamente com essa observação do movimento mental. Então, enquanto aqui estiver na nossa comunicação, percebe para onde foi a atenção. Pensamento de planear, pensamento de avaliar esse próprio momento, ou de se preocupar. Mas olha com gentileza para onde foi e traz de volta aqui para a nossa comunicação, que você já está a treinar a atenção, o treino de atenção plena, que eu vou falar mais um pouquinho. Então, pode ser que você hoje esteja chegando aqui com a sensação de estar um pouco ansiosa, ansioso, talvez tentando dar conta de equilibrar os pratos aí dos vários papéis que a gente assume na vida, de mãe, pai, profissional, filho, amigo. E aí a gente parece estar sempre tentando dar conta de tudo. É muito triste quando a gente não tem clareza de um plano estratégico para colocar em prática aquilo que é mais importante na nossa vida. Pode ser também que você tenha um desejo de se sentir mais produtivo, mais produtiva, mais focado nos seus projetos, não só profissionais, mas também projetos de hábitos saudáveis. Quem aqui nunca procrastinou colocar em prática hábitos saudáveis? Sair do sedentarismo, ou manter a atividade física, ou manter uma boa alimentação. Por que parece tão difícil mudar hábitos? Existem técnicas para isso, e eu tive a felicidade de estudar isso já nos últimos anos, vou trazer aqui para vocês. É muito triste quando a gente sente que a gente faz tanto, a gente corre tanto, a gente faz tanta coisa, e no final do dia parece que
nunca é suficiente. E a gente se sente exausto, muitas vezes até desanimado, porque parece que a gente não soube gerir bem o tempo. Parece que a gente não consegue recuperar o bem-estar físico e emocional, porque a gente não tem tempo para nada, nem para se cuidar. E isso é uma coisa que faz a gente ficar cada vez menos motivado para buscar as nossas metas. Isso também acontece porque, infelizmente, muitas vezes não sabemos dizer não para certas demandas da vida ou dos outros, mas a gente sabe dizer não para a pessoa que menos merecia, que é você mesmo. E às vezes a gente não se dá conta disso. Então é muito triste quando a gente chega com essa pouca motivação, com essa pouca autoconfiança, e pior ainda, a gente começa a perder tempo a moer pensamentos, pensando no que poderia ter sido diferente e que não é, ou especulando o que de pior pode acontecer. Esse moer de pensamentos, ele é muito cansativo. E quem nunca caiu nisso? Então eu quero trazer aqui também a reflexão sobre o legado que você quer deixar no final da sua vida. Quando você chegar no final da vida e olhar para trás, quais são os momentos, quais são as lembranças que você quer ter e quais são os momentos, as lembranças que você quer deixar para as pessoas que conviveram com você, que viveram com você? E melhor ainda, qual é a autoimagem que você quer ter de você? Qual é a imagem que você quer ter de você mesmo no final da vida? Como é que você quer lembrar de você? Será que hoje você vive em coerência com o que mais importa na sua vida? Será que o que você constrói hoje, no dia de hoje, no seu dia a dia, está em coerência com aquilo que você quer deixar como legado no final da vida? E será que você sabe o que te faz bem, com clareza? Você sabe mesmo o que é mais importante na sua vida? Você conhece mesmo os seus valores e vive em coerência com eles? Isso é muito sério. E eu estou aqui definitivamente para mostrar que os nossos pensamentos e a forma como nos relacionamos com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, definem a forma como nos comportamos, definem a forma como nós performamos nas várias áreas da vida, seja a área profissional, seja a área dos relacionamentos, seja a área do autoconhecimento. É muito importante que a gente aprenda essas estratégias para tomar consciência dos pensamentos, das emoções e usar isso ao nosso favor. Ou seja, tomar as rédeas da sua vida. E não é fugindo dos pensamentos, querendo parar pensamentos, não é fugindo das emoções que a gente vai conseguir tomar as rédeas aí, da onde a gente quer colocar a nossa atenção e essa energia. É justamente o contrário, é fazer amizade com o funcionamento da mente, é olhar de perto. Por mais desagradável, por mais escuro que sejam os pensamentos, a minha proposta aqui é colocar uma lupa nas suas experiências, nos seus pensamentos, nas suas emoções. E como é que você tem se relacionado com isso? É assim que a gente consegue reduzir o estresse e a ansiedade. E eu, como médica do sono, tenho que puxar a sardinha aqui para a importância do sono. É muitas vezes assim que a gente também consegue melhorar a saúde do sono, que geralmente está comprometido quando você está numa situação de alto estresse, de alta ansiedade, e às vezes nem se dá conta dessa correlação. Muitas vezes a gente sofre também porque a gente fica naquela necessidade de controlar tudo, mas muita coisa não está sob o nosso controle. Ainda assim, a gente resiste e isso só amplifica o sofrimento. Mas aí você me diz, e como é que eu faço para discernir o que está no meu controle, o que é modificável, onde eu posso atuar e que isso vai melhorar a minha vida, e o que não está no meu controle, que eu preciso aceitar e ver como é que eu faço para cuidar melhor de mim ali? Isso é treinável. E é sobre isso também que eu quero falar aqui hoje com vocês. Então, se a atenção desviou, aí já bateu o sono, algo assim, traz de volta aqui para a nossa comunicação. Olha para onde foi tua atenção, olha para onde desviou e traz de volta aqui para a nossa comunicação, com gentileza. Porque a natureza da mente é essa. Eu digo que a mente é igual um macaquinho louco. Ele está sempre ali a se mexer, a procurar, e você não pode se irritar com ele, porque essa é a natureza. É a natureza da mente, pensar. Então, não se irrite, apenas traz de volta aqui para a nossa comunicação, quantas vezes for necessário. Então, agora, para e pensa na tua vida, na tua rotina, nas coisas que você faz no seu dia a dia. Qual é o nível de ansiedade e estresse que essas demandas do dia te geram hoje? Tenta colocar numa escala aí de 0 a 10, se dá uma nota.
onde 0 é nenhum estresse e 10 é total estresse. Qual é a nota que você dá para o nível de estresse, de ansiedade que as demandas do dia hoje, do jeito que está, te geram? E agora para refletir um pouco sobre que benefícios você teria se você pudesse gerir melhor esse estresse, essas emoções. E melhor ainda, quais as pessoas, além de você, se beneficiariam com essa melhor gestão do teu estresse, da tua ansiedade? Se você conseguisse desenvolver mais foco, mais clareza, conseguisse ficar mais produtivo, mais produtiva, qual o benefício que você ia ter a partir disso? Para refletir um pouquinho para a gente continuar aqui. Então, como médica, eu gosto muito de trazer essa parte científica, né? Então, trouxe aqui esse estudo da National Science Foundation, que foi publicado na revista Science já tem um tempo. Esse estudo chamou muita atenção, ficou bem famoso, porque ele constatou que nós, seres humanos, temos de 12 mil a 60 mil pensamentos por dia. É bastante coisa, mas eu sei que você não duvida disso, principalmente quem tem a mente muito acelerada, muitos pensamentos. É bem aceitável isso, né? A gente tem um pensamento a cada 1,3 segundos. É muita coisa. Imagine que nem sempre esses pensamentos nos levam para lugares paradisíacos. Seria muito bom se essa quantidade imensa de pensamentos fossem sempre pensamentos para o bem, fossem sempre pensamentos que nos impulsionassem, fossem sempre pensamentos que nos levassem para a vida que a gente quer ter, para o nosso melhor. Infelizmente, esse mesmo estudo mostrou que não. Mostrou que 80% desses pensamentos que temos durante o dia são negativos. São pensamentos de autocrítica, de autocobrança. E o pior, 95% desses pensamentos negativos são repetitivos. Então, será que você consegue imaginar o efeito que tem esses pensamentos negativos a martelar o dia inteiro na sua mente, sem você se dar conta? Então, para que a gente possa experimentar um pouquinho, porque eu também gosto muito de práticas, eu trouxe aqui um experimento cognitivo sobre isso. E é muito simples. Mas eu vou pedir para vocês para se entregarem aqui para esse experimento, para que ele fique ainda mais convincente para você. Então, experimenta fechar os olhos agora e usar a imaginação. Experimenta imaginar na sua frente um limão ou lima. E esse limão é um limão bem suculento. Você vê que ele está bem maduro, assim, apertando a casca. E você vê que ele está com bastante sumo ali dentro desse limão. E aí imagina que você pega uma faca e corta esse limão ao meio. E aí você consegue perceber o cheiro desse limão. Esse limão cortado ao meio e bem suculento. E agora você pega essas duas metades do limão e espreme todo na sua boca, todo o sumo do limão na sua boca. Sente o cheiro, sente o gosto desse limão na sua boca. Então, veja, esse experimento é simples assim, mas é para mostrar que o cérebro ele não faz diferença entre o que é fantasia, entre o que é imaginação, pensamentos e o que é realidade. A gente quase consegue sentir o cheiro, a gente quase consegue sentir o gosto do limão. Então, imagine esses pensamentos negativos a se repetirem todo o tempo durante o dia, o efeito que isso não tem, inclusive, no seu corpo. Eu, como médica, hoje eu trabalho também na acupuntura médica, que é, inclusive, reconhecida pela Ordem dos Médicos de Portugal. Eu vejo muita gente chegar com dor muscular, com dor crônica, já passou por vários médicos, já fez vários exames, e aquilo não aparece em canto nenhum, mas a pessoa sente. E, muitas vezes, a origem vem justamente desses pensamentos repetitivos de estresse, de tensão. Então, para que serve? O que é que tem a ver treinar a atenção com tudo isso? A atenção nada mais é que a habilidade cognitiva que eu e você temos, todos nós temos essa habilidade cognitiva de captar no ambiente as informações que você vai internalizar para o cérebro, para o corpo. Porque se você não tem atenção, você fica refém do ambiente. Como assim? Vamos dizer que você vai no supermercado e você tem ali uma lista de compras. Você está determinado a fazer aquelas compras daquela lista. Mas aí, se você não tem a atenção treinada, a indústria alimentícia ela sabe bem como usar essa falta de treinamento. E aí eles vão seduzir a sua atenção ali com imagens bonitas, com cheiros que atraem. E aí, quando vê, você acaba comprando alimentos que não condizem com aquilo que você planeava, não condizem
com aquilo que você considera uma alimentação saudável. E você faz isso no automático, sem se dar conta, simplesmente porque a sua atenção, você não toma consciência, você não tem uma atenção treinada. Então, treinar a atenção é a base também para a inteligência emocional. Porque se você não se dá conta desses pensamentos que você tem durante o dia, se você não se dá conta como eles interferem no teu comportamento, você fica refém, então, de entrar no piloto automático. E aqui eu trouxe mais um estudo, esse senhor simpático aí é o Daniel Gilbert e também o Matthew Killingsworth. Eles são estudiosos de Harvard, são palestrantes, e eles fizeram um estudo que ficou bastante famoso, já também não é um estudo tão recente, e eles concluíram que a mente humana é uma mente errante. E uma mente errante é uma mente infeliz. Como é que eles chegaram nessa conclusão? Eles queriam estudar justamente isso que eu falei para vocês, estudar esse movimento da mente. Isso de que quando a gente coloca, por exemplo, tragam a atenção aqui para essa apresentação. Mas aí, daqui a pouco, a atenção desvia para um pensamento, para um planeamento, para uma preocupação. Mas aí você traz aqui de volta a sua atenção para essa atividade. Eles queriam estudar esse movimento da mente e qual a relação disso com o grau de felicidade das pessoas. E aí eles usaram 2.250 voluntários nos Estados Unidos, não é pouca gente, e usaram uma aplicação de iPhone para perguntar para essas pessoas, de momento a momento, o que é que elas estavam a fazer, em que elas estavam pensando naquele momento, e qual é o grau que elas davam uma nota de felicidade para aquele momento. E aí eles perceberam que, independente da atividade, sempre que coincidia a atividade que estavam a fazer com o pensamento que elas estavam tendo, ou seja, elas estavam realmente pensando, estavam imersas naquilo que estavam fazendo, o grau de felicidade, a nota de felicidade que eles davam era sempre maior, independente da atividade. Ou seja, com essa investigação, eles sugerem que o devagar da mente é a causa e não a consequência da infelicidade dos participantes. E onde é que eu quero chegar? Eu quero trazer a reflexão de que, se a mente errante é uma mente infeliz, se a gente puder treinar a atenção, se a gente puder treinar mindfulness, então quer dizer que a felicidade é treinável? Vou deixar essa pergunta aqui. Então, outra causa de sofrimento que eu trago aqui é o funil da exaustão. O funil da exaustão, para quem já me conhece, para quem já fez cursos, mentorias comigo, já conhece esse funil da exaustão, e ele foi tirado de um livro de mindfulness, para quem já leu, para quem já conhece, esse funil da exaustão já é conhecido. Mas eu trago aqui porque ele é uma das grandes causas de sofrimento hoje na sociedade moderna, e eu própria tenho sempre que tomar consciência para não entrar no funil da exaustão. E como é que funciona assim? Isso. Esse funil da exaustão, ele tem esses círculos, né? Esse círculo maior em cima representa a vida em harmonia. Ou seja, quando está tudo bem, está tudo em equilíbrio, você se sente satisfeito, revigorado. Isso é esse círculo maior em cima. Aos poucos, os círculos vão se estreitando. E lá embaixo desses círculos, no círculo menor, está representada a exaustão. Como é que a gente chega lá embaixo nesse funil da exaustão? Como é que a gente cai como um patinho aí no funil da exaustão? Nós, seres humanos, estamos sempre tendo metas. Nós sempre temos projetos, temos sonhos, temos sempre aquilo que é sempre algo a alcançar. E isso, na verdade, é muito saudável, isso é normal. Se você fica uma pessoa apática, uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem metas, sem sonhos, a gente precisa até investigar se você não tem aí algum grau de depressão, se tiver mais outros sintomas. Então, buscar sonho, buscar metas, é sim muito saudável. No entanto, quando a gente condiciona a nossa felicidade a essas metas no futuro, a gente corre o risco de cair no funil da exaustão. Então, é tipo assim, a pessoa que, quando eu alcançar esse emprego, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu me divorciar, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aqui meu apartamento, eu vou ser feliz. Então, eu vou correr atrás dessa meta, porque eu corro atrás da minha felicidade dessa forma. Aí é que está o perigo, quando você condiciona a sua felicidade no futuro e deixa de saborear aquilo que você já tem. Aí você começa a abrir mão das coisas que revigoram, das coisas que te reenergizam. Por exemplo,
Ah, hoje eu vou deixar de ir ao cinema com a pessoa que eu gosto. Hoje eu vou deixar de fazer uma refeição melhor, mas é temporário. A gente vai se enganando assim. Ah, é temporário, é só aqui porque eu preciso de mais um tempinho para trabalhar aqui nessa minha meta. Ah, hoje eu vou deixar de fazer minha atividade física, mas é só por hoje, é temporário. Ah, hoje eu vou deixar de ir naquela aula de dança que eu gosto, ou praticar aquele esporte que eu gosto. E aos poucos você vai abrindo mão das coisas que te revigoram, que parecem supérfluas. Mas isso é um tiro no pé, porque você começa a cair no funil da exaustão sem perceber. E aí aparecem os sintomas: fadiga, irritabilidade, desesperança, falta de alegria, sintomas físicos não explicados. Esse é muito engraçado, né? Eu, como médica, a gente sabe que existem muitas doenças, síndromes, que são tituladas como idiopáticas. Ou seja, a gente não sabe de onde veio. Pronto, aí coloca um nome bonito, idiopática. Sintomas não explicados. E muitas vezes esses sintomas não explicados, eles vêm daí, desse funil da exaustão. Distúrbios do sono, não posso deixar de falar. Eu, como médica do sono, para mim faz todo sentido perceber distúrbios do sono associados a esse funil da exaustão. E aí, como é que a gente sai, então, desse funil da exaustão? Será que tem saída para isso? E eu vou te dizer que um dos primeiros passos para você poder se agarrar ali num galho e sair desse funil da exaustão é saber identificar qual é a sua meta maior. O que é que mais importa para você na sua vida? Ou seja, é saber identificar quais são realmente os seus valores. Muita gente nunca nem parou para pensar nisso. Simplesmente vive naquela roda de hamster a buscar metas, e nem para pensar, peraí, o que é mais importante para mim agora, nesse momento? Quando eu chegar no final da minha vida, eu quero olhar para trás e eu quero me lembrar de quê? O que é mais importante para mim? Então, isso é reforçar valores. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu já vivi na pele esse funil da exaustão. Eu não cheguei a um diagnóstico de burnout, mas eu já tive realmente momentos de desespero, de ficar sempre a correr atrás. Então, era um concurso, era uma viagem, era um apartamento que eu queria comprar, era um novo trabalho, era uma nova conquista, e sempre metas, 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 mas aquela sensação de busca e não acha. E aí entrei numa crise existencial, né? Eu tinha a minha profissão de otorrinolaringologista, o meu consultório bem estabelecido em São Paulo, trabalhava já com otorrinolaringologia e medicina do sono, mas sentia que algo faltava. Olha, eu tenho tudo para ser feliz, eu ganho bem, estou aqui no meu consultório bem estabelecido, eu tenho um marido, eu tenho meu filho, e ainda me sinto como se faltasse algo. Então, parei um tempo para poder olhar para dentro e perceber que eu estava no funil da exaustão. E aí eu comecei a buscar formas de entender melhor esse funil da exaustão e essas causas de sofrimento. E aí comecei a colecionar verdadeiras paixões fora da caixa. Foi aí que eu estudei acupuntura médica, estudei coaching de saúde e bem-estar para ajudar com mudança de hábito, porque não há nada mais frustrante para um médico que se preocupa realmente com seu paciente, você orientar e ele sai da sala e aí não faz nada. Ah, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer uma boa alimentação, mas aí você não deu um passo ao passo. A pessoa sai dali e não sabe nem por onde começar, ou não tem nenhuma motivação para aquilo. Então, comecei a estudar essa parte de coaching de saúde e bem-estar para ajudar com mudança de hábito. Estudei medicina integrativa e homotoxicologia. A minha formação de medicina do sono foi pela Universidade Federal de São Paulo. Eu me dediquei um ano a essa subespecialidade. Tenho título de associação de otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial e tenho várias formações dentro do Mindfulness. Formações internacionais, fiz essa formação de inteligência emocional e liderança pela Google, e também já aqui em Portugal, faço agora, estou em curso de um mestrado em Mindfulness na Universidade de Saragoça, estou agora no meu 2º ano, e cada vez mais tenho sido convocada assim, para essa missão de comunicadora, de comunicar as coisas que eu aprendi, que eu senti na pele, que me fazem todo sentido, não só na prática, mas também nos meus estudos, né? A ciência mostra e comprova que isso faz sentido, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu tenho sido muito bem acolhida, eu produzo várias formas de me comunicar e de trazer essas informações que são tão valiosas. Eu hoje dou palestras, cursos, mentorias nas empresas, aí tem uma foto minha numa empresa multinacional, ainda trabalho no hospital,
Produzo também produtos gravados para a plataforma. Tenho um podcast com meu amigo psiquiatra, o Dr. Caio Magno. E também tenho tido muito espaço aí na mídia, na televisão. Já tive na SIC várias vezes, já tive no Porto Canal. Então, para mim é uma alegria poder trazer esse conteúdo aqui dos 4 pilares para realizar metas com mais foco e clareza, menos estresse e ansiedade. Então, se você está aqui comigo, traz de volta a atenção, porque eu sei que a atenção desvia, mas traz de volta. E pega papel e caneta para a gente poder fazer valer esse nosso tempo aqui junto, porque eu sei que o seu tempo, assim como o meu, é valioso. Então, vamos fazer valer. Se entrega aqui para esse nosso experimento. Pega papel e caneta e anota os insights. E vamos junto. Então, aqui, antes de começar, eu quero dar um apanhado geral sobre essa metodologia que eu criei. É um método autoral, mas é fruto de anos de estudo e de prática também pessoal, né? São coisas que eu não tirei da minha cabeça, mas é um método que eu criei para tornar isso tudo mais palpável, para trazer práticas, para mostrar que é mais simples do que parece, mas que é necessário essa orientação, é necessário que a gente pegue na mão do outro e vá junto caminhando para poder superar os obstáculos. Então, a primeira coisa é construir uma base sólida. E isso é óbvio. Se você quer chegar de um ponto A até um ponto B, primeiro você tem que saber onde é que você está. Então, primeiro é entender qual é o seu perfil, quais são os seus valores, o que é que mais importa para você, onde é que você está hoje, qual é o seu contexto hoje, quais são as oportunidades, quais são as situações que você hoje se encontra. Depois, qual é a sua visão de bem-estar? A sua visão ideal de bem-estar? Ou seja, onde é que você quer chegar? Se você não tem bem claro isso na sua mente, essa visão de bem-estar, fica difícil você construir uma ponte entre onde você está hoje e onde você quer chegar. Então, existem várias técnicas que eu uso num acompanhamento continuado para que a gente possa deixar cada vez mais nítido, mais claro, essa visão de bem-estar. E aí não é com a intenção de criar uma frustração, de dizer, mas eu queria tanto que fosse diferente do que é. Não é isso. Aqui a criação da visão de bem-estar é para que você enxergue possibilidades, ou seja, é possível eu chegar lá. É como se fosse uma estrela guia que ilumina ali seu caminho e que você vai em direção a ela. Então, a visão de bem-estar é muito importante para você saber exatamente onde você quer chegar. As metas, como eu falei, não adianta planear metas assim no dia 31 de dezembro e lá escrever 12 metas para o próximo ano, porque já é provado que isso não funciona dessa forma. A gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter orientação para realmente estabelecer metas que vão ser assertivas, metas que vão ser realmente executáveis, para que você não gere frustração. A gente faz isso das metas de fim de ano com displicência, sem notar que aquilo pode gerar uma frustração muito grande que fica ali registrado na sua memória. Eu já tentei várias vezes começar a minha atividade física, é a minha meta todo ano, mas eu nunca consigo. Você começa a internalizar que aquilo realmente não é para você. Então, é muito importante a gente aprender a estabelecer essas pontes entre o ponto A e o ponto B, o ponto onde eu estou e onde eu quero chegar, que nada mais são que as metas. Então, para que a gente possa fazer tudo isso realmente com clareza, precisamos desenvolver novas habilidades. E dentro dessas novas habilidades, eu proponho o desenvolvimento da sua atenção. E como é que a gente treina a atenção? São as técnicas de mindfulness. A gente precisa treinar a atenção para que a gente tenha clareza sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, as nossas emoções e também sobre o que é mais importante para mim, os valores. Depois, no segundo pilar, nós vamos falar da fórmula básica do sucesso. Básica é básica. Mas e por que a gente não coloca em prática? Porque falta estratégia. Porque falta alguém que oriente. Falta alguém que mostre para você um passo a passo. Eu sempre digo assim, o cérebro, ele é burrinho. Se você estabelece metas vagas, o cérebro, ele fica sem saber para onde ir. E aí, no primeiro obstáculo, na primeira desculpa, você acaba desistindo daquela sua meta, da sua motivação. Então, você tem que dar um passo a passo. Você tem que ser específico. Você tem que dar um passo a passo para começar. Então, por exemplo, a pessoa estabelece, vou começar a caminhada, vou começar minha atividade física fazendo caminhadas. Uma meta muito vaga. Então, essa é uma das causas de por que nós não engajamos em metas. Porque são metas muito vagas, não dá um passo a passo para o cérebro.
Então, aqui esse arsenal de estratégias é para que você possa gerir melhor as suas emoções e usá-las ao seu favor. Depois do terceiro pilar é o plano de ação estratégico, para quando a vida acontece. Como assim? Eu tenho certeza que você aqui já viu um filme, ou leu um livro, ou fez um curso, e aí ficou muito inspirado com aquele filme, com aquele livro, com aquele curso, e disse, amanhã eu vou fazer tudo diferente, amanhã eu estou inspirado, e aí eu vou realmente fazer as coisas diferentes, vou fazer acontecer. Mas aí a vida acontece, surgem os obstáculos. É demanda do trabalho, é filho para cuidar, é conta para pagar, é a esposa a chatear ou o marido a chatear. E aí as coisas vão acontecendo no dia a dia, as demandas do dia, e aquela motivação que você tinha, ela vai se perdendo com o tempo. Além do que, a gente também tende a se auto-sabotar, né? Vocês viram aquele estudo que eu mostrei no começo, a gente realmente se sabota sem notar, através de pensamentos negativos, de autocobrança, pensamentos de autocrítica, e isso faz a gente afundar sem a gente perceber, né? Então, tomar consciência disso é transformador. Eu não proponho aqui que os pensamentos negativos vão embora, que a gente vai parar pensamentos. Não é essa a proposta, mas é se relacionar diferente com esses pensamentos. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui mais na frente. E o quarto pilar, não menos importante, consolide e leve para a vida. É muito importante que a gente consiga realmente fazer com que tudo isso que a gente conversa aqui, todas as práticas que a gente faz aqui, mesmo nos acompanhamentos continuados, fazer com que eles perdurem, que não fique só no falatório, para que a gente possa levar isso para a vida. Então, é importante consolidar todo o aprendizado, criar formas de agir diante dos obstáculos que vão surgir, prever esses obstáculos e poder gerir as suas metas com flexibilidade. E aqui tem dois ingredientes muito importantes que não podem deixar de serem treinados também, que é a autocompaixão e o autocuidado. Se você não tiver gentileza com você no processo de mudança, você vai acabar desistindo. Por quê? As pessoas que são autocompassivas, elas têm alto padrão de nível pessoal, ou seja, elas não têm medo de fracassar, porque elas conseguem se automotivarem, elas conseguem ser seus próprios amigos quando falham. Então, compaixão e autocuidado são imprescindíveis para que você persista nas metas e alcance seus sonhos. Então, começando aqui nesse primeiro pilar, eu escolhi uma das ferramentas que eu uso dentro disso, porque aqui é conteúdo bastante denso, e isso aqui é para ser explorado em até 2 horas, só esse pilar aqui, mas aqui eu escolhi, dentro de todas essas ferramentas, a ferramenta da roda da vida, o Bullseye. E isso eu não tirei da minha cabeça, infelizmente, eu tirei da terapia de aceitação e compromisso. E essa é uma das ferramentas que o professor Russ Harris, que é o professor australiano com quem eu estudei, usa para trazer clareza, para trazer uma forma de autoanálise, uma macrovisão da sua vida. E essa ferramenta eu já tenho visto nos grupos que eu tenho trazido, verdadeiras viradas de chave, só com essa ferramenta aqui simples, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, como eu falei, a base sólida precisa ser construída entendendo a sua visão de bem-estar ideal para saber onde você quer chegar, as suas metas bem estabelecidas e também desenvolver novas habilidades. Então, para decretar a sua visão de bem-estar ideal, a gente também usa vários métodos, várias ferramentas, inclusive ferramentas de mindfulness. E como eu falei, a intenção não é gerar frustração ou gerar pena de si mesmo. Mas eu queria que fosse assim e não é. Não. É para que você tenha a visão de possibilidades, né? Onde eu posso chegar na minha visão de bem-estar ideal. Infelizmente, não vou poder explorar hoje aqui essas ferramentas, mas é realmente revelador. Tá? As metas SMART. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar sobre as metas SMART, mas por mais que a gente saiba na teoria, é preciso ter uma orientação, ter alguém para pegar na nossa mão e fazer junto. As metas SMART são metas que a gente traça de forma estratégica para que elas sejam realmente bem específicas, ou seja, para dar aquele passo a passo para o cérebro, para que a gente possa realmente executar. Elas precisam ser mensuráveis, ou seja, você precisa olhar para trás e dizer, consegui concluir ou não consegui concluir, ou seja, eu preciso conseguir medir se eu conseguir atuar nessas metas ou não.
Depois, precisam ser acessíveis, precisam ser relevantes para você, porque é diferente de ser relevante para a sociedade. Então, tem que ser relevante, tem que ser importante para você. Então, você tem que ter bem claro por que isso é tão importante de ser colocado em prática. É assim que você vai se manter motivado. É manter fortalecido na sua mente por que essa meta é relevante. E tem que ter um tempo determinado, um prazo, para ser colocado em prática. E depois, desenvolver as habilidades de mindfulness, que é o treino da atenção, para que você realmente consiga saborear o agora, para que você seja feliz agora mesmo, durante o percurso, durante a jornada, de buscar suas metas e seus sonhos. Isso é extremamente importante. Então, para quem a atenção desviou, traz aqui de volta, porque esse momento agora, ele é bem importante, né? Eu já vi pessoas iniciarem atividade física, iniciarem hábitos saudáveis a partir da virada de chave que essa ferramenta traz. Então, por mais que você não seja aquela pessoa que gosta de escrever, de colocar no papel, experimenta se entregar para isso aqui agora. Então, como é que você vai participar disso aqui comigo? Você vai pegar o seu papel, a sua caneta, e você vai fazer uma cruz no meio do papel. Uma cruz. E ao redor dessa cruz, um círculo. Imitando esse desenho que você está vendo aí. Uma cruz e um círculo. E depois vários círculos dentro desse círculo maior. E aí você vai ter desenhado um alvo, que é isso aí que está na tela. Então, imagine que cada quadrante desse, ele está relacionado a uma área da sua vida. Aqui, esse bullseye, ele está bem simplificado, tá? Aqui a gente, geralmente, quando tem mais tempo, né, para explorar, a gente deixa isso bem detalhado. Mas aqui eu coloquei essas 4 áreas principais da vida. Então, a primeira área é o trabalho e a educação. Segunda área é lazer. Depois, relacionamentos, saúde e crescimento pessoal. Então, nesse primeiro quadrante do trabalho, imagina aí na sua vida, olha para o seu trabalho como ele é hoje e olha como você gostaria que ele fosse. E aí você vai marcar um pontinho. Quanto mais você vive em coerência com os seus valores, quanto mais você vive em coerência com a vida que você quer ter, você vai marcar o pontinho mais para perto do centro do alvo. Mas se você se vê muito distante dos seus valores dentro dessa área do trabalho, da educação, você vai marcar o pontinho mais para fora do alvo. Então, espero que tenha ficado claro. Eu não consigo aqui interagir com vocês, que geralmente eu gosto de fazer muita interação para que fique tudo claro, para que tirem dúvidas. Mas, enfim, você vai marcar sempre mais para dentro do alvo quando você está em coerência com a vida que você quer ter. E mais para fora do alvo quando você sente que não está em coerência. Então, você vai pensar isso para os 4 quadrantes. No lazer, como é o seu lazer? Eu, na consulta, pergunto muito para as pessoas, quais são as atividades prazerosas que você faz hoje em dia? Quais são as atividades de lazer? E 90% das pessoas ficam com cara de paisagem. Lazer, atividade prazerosa, já nem sei mais. Isso é muito sério, porque esse pode ser um dos sinais que você está a cair no funil da exaustão. Então, como é que você brinca? Como é que você se diverte? Quais são as atividades prazerosas que você tem hoje? Você está em coerência com a vida que você quer ter nessa área do lazer? Quanto mais incoerência você tiver, mais o pontinho é próximo do centro do alvo. Quanto menos você tiver incoerência, ou seja, se você está agindo de forma não consistente com seus valores, mais para fora você marca. Depois, relacionamentos. Como é que estão os seus relacionamentos hoje? Não só o relacionamento conjugal, mas o relacionamento com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Como estão suas conexões sociais? Será que você está em coerência com a vida que você gostaria de ter em relação aos relacionamentos? Ou você está longe daquilo que você gostaria? Depois, pensando na saúde, como é que está a sua saúde hoje? O quanto que você investe na sua saúde, no seu crescimento pessoal? Marca aí também. Quando terminar, você vai ligar esses pontos. E nisso você vai ter uma macrovisão de como estão essas áreas da sua vida. Agora você vai parar para pensar qual dessas 4 áreas, se você escolher primeiro para investir e você tiver melhorias nessa área, essa melhoria vai alavancar as outras áreas. Por exemplo, se eu investir mais na minha saúde, no meu sono, se eu dormir melhor, eu vou conseguir ter mais disposição para me relacionar melhor com a minha esposa, com o meu marido. Então, eu vou investir primeiro na minha saúde para poder alavancar também a área do relacionamento. Ou, se eu investir mais no meu lazer, se eu investir mais nas atividades prazerosas, eu vou me sentir mais revigorado, mais satisfeito, e eu vou poder trabalhar melhor.
Então, se eu investir primeiro no meu lazer, eu vou alavancar também a área do trabalho. Então, qual é a área que, se primeiro você escolher para investir, você vai conseguir alavancar outras áreas junto? E eu falo isso porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente quer fazer metas diversas em várias áreas. E aí não dá certo, porque a gente precisa primeiro escolher uma área, escolher uma meta bem específica, para depois a gente buscar as outras coisas. Então, escolhe aí qual é a área de alavancagem aí da sua vida. Essa é a roda da vida. Indo para o segundo pilar, a fórmula básica do sucesso. Como eu falei para vocês, é muito importante aqui reforçar as habilidades de mindfulness. E aí, muita gente vai dizer, mas eu não tenho tempo para adquirir essa nova habilidade, para fazer mais um curso. E é aqui que eu quebro essa barreira do tempo, tá? E eu trago essas micropráticas para quem não tem tempo. As micropráticas, originalmente, chamam-se Pocket Practice. São práticas que eu trouxe do curso da Google, que é um curso já bem conhecido, é o Search Inside Yourself, mas são coisas que eu intuitivamente já fazia para o meu trabalho, e às vezes são práticas que você faz em 3 respirações. E é como se desse um reset. E aí você volta para suas atividades com mais energia, com mais intenção. Isso faz toda a diferença no dia. Então, as micropráticas, eu hoje não vou conseguir explorar aqui, mas as micropráticas, quando a gente faz no desenvolvimento continuado, elas fazem toda a diferença e cabem na sua rotina, pode ter certeza disso. Por menos tempo que você tem. Eu já vi muita gente muito ocupada me dizer aqui os grandes benefícios que tiveram e como elas ganham tempo, porque se tornam mais focadas com as micropráticas. Então, reforçar a habilidade de mindfulness vão fazer você ganhar tempo, porque você fica mais produtivo, mais focado. Outra ferramenta é o SWOT pessoal. Muita gente já deve conhecer também essa sigla, aqui o SWOT, que é uma sigla em inglês, e ela é muito usada dentro das corporações, dentro das organizações, para ajudar a estabelecer decisões dentro da empresa. Mas a gente também pode usar o SWOT para a nível pessoal, para que a gente possa ter melhores decisões também na nossa vida pessoal. E o que é essa matriz SWOT? Né? A gente também precisa explorar isso aí com mais tempo. Mas a matriz SWOT, ela vai explorar as suas forças, então strength, aí força, também os pontos de melhoria, ou seja, weakness, as suas fraquezas, aquilo que você pode melhorar. Vai também observar as oportunidades que você já tem e que talvez você não esteja explorando ao máximo. E também vai explorar as ameaças que, tanto internas quanto externas, que podem atrapalhar o seu processo de adquirir, de alcançar as metas, alcançar os seus sonhos e seus projetos. E, por último, não menos importante, eu, como estudiosa dessa parte do coaching de saúde e bem-estar, trago a base para a mudança de hábitos. O que é preciso para mudar hábitos? Os hábitos nós construímos ao longo da vida, sejam eles bons ou maus. E nós temos hábitos também mentais, maus hábitos mentais. Então, se você construiu ao longo da vida o mau hábito mental de se criticar, de se autocobrar, de se chicotear, você se esforçou para construir esse hábito. Então, ele não vai se desconstruir de uma hora para outra. A gente precisa de técnica, a gente precisa de orientação para tomar primeiro consciência disso. E aí poder desconstruir esse mau hábito mental. Então, para isso, existem várias técnicas para que a gente possa realmente transformar os nossos hábitos. Então, a base para a mudança de hábitos é extremamente importante aqui tomar consciência disso. E o terceiro pilar é o plano de ação estratégico. Como eu falei para vocês, é para que a gente possa prever obstáculos, desmotivações, notar autossabotagens e saber como reagir diante dessas adversidades. Ou seja, a gente não pode negar que os obstáculos vão surgir, mas a gente precisa prever esses obstáculos para ter um plano de ação estratégico. É como eu digo assim, a gente vai tecer um paraquedas na hora que está tudo bem, para na hora da urgência, na hora da situação difícil, a gente poder ter esse paraquedas a que recorrer. Então, eu gosto muito de explicar aqui esse modelo ABC das emoções. E nesse modelo ABC das emoções, já vi muita gente ter grandes viradas de chave sobre o funcionamento da própria mente. E nada mais empoderador que você entender como funciona a sua mente. Porque é assim que você pode escolher como responder diante das situações, em vez de apenas reagir mecanicamente no piloto automático.
Então, para esse modelo ABC das emoções, eu trago alguns experimentos cognitivos, como aquele do limão que a gente fez, mas são experimentos um pouco mais profundos para trazer insights, para trazer ideias, para que você tenha nova perspectiva de como funciona a sua mente. E é realmente, assim, revelador. E aí as estratégias de enfrentamento se tornam muito importantes, né, nesses momentos de adversidade. E para quem não sabe, mindfulness é uma estratégia de enfrentamento. Muita gente pensa que mindfulness é só meditação, é zen, é trazer pensamento positivo. E não é nada disso. Você pode estar mindful num momento de angústia, num momento de tensão. Porque mindfulness é se aproximar da experiência como ela é, seja ela agradável ou desagradável. Então, mindfulness nem sempre é gostosinha. Porque vai ter momentos que você vai tomar consciência, por exemplo, de pensamentos cruéis que você lança contra você mesmo, e isso não é nada agradável de notar. Mas é importante trazer para a luz. É o primeiro passo. Se você não traz para a consciência, não traz à luz da consciência, aquilo não tem como se resolver, fica ali escondido embaixo do tapete, embaixo de pensamentos positivos que, na verdade, são só distrações. Então, mindfulness é uma estratégia de enfrentamento. Tem muitas técnicas que a gente faz mesmo de olho aberto, mesmo durante conversas difíceis, mesmo durante situações de conflito. Eu tenho um paciente até que, quando eu apresentei uma dessas técnicas para ele, ele é dono de uma empresa de advocacia. Pessoa muito ocupada e até é um senhor assim de mais de 60 anos. E ele disse assim: "Ah, isso não me fez graça nenhuma". Eu disse: "Tudo bem, mas vamos ver o que acontece se o senhor praticar essa semana, isso aqui que eu estou a propor". E aí, na semana seguinte, ele voltou dizendo que estava fazendo essa prática 6 a 7 vezes no dia, inclusive durante os julgamentos, momentos que ele não podia se ausentar para meditar ou para respirar, nada. Ele começou a usar isso durante os julgamentos. E as pessoas ao redor começaram a notar que ele estava se exaltando menos, parecia que ele estava mais, que ele parava mais para pensar antes de falar. E isso também deu satisfação para ele. E aí, o que aconteceu? Ele queria mais disso. E é assim que a gente mantém a pessoa motivada, é experimentando na pele. Então, precisa ter essa disponibilidade para experimentar, para colocar a curiosidade. E aí ver os benefícios na pele. Porque não adianta eu falar aqui as minhas experiências pessoais, você tem que experimentar. E também trago muito da terapia de aceitação e compromisso. E é dessa terapia de aceitação e compromisso que eu vou trazer mais uma prática aqui para a gente fazer junto daqui a pouquinho. E, por último, o quarto pilar, que também é muito importante, que é consolidar e levar para a vida, ou seja, para que não fique só no falatório, para que não termine aqui o curso, ou o webinar, ou a mentoria, e aí, depois de um tempo, aquilo se perca, aquilo fique só na lembrança. Não, é para durar para a vida toda. Então, é por isso que eu trago aqui, nesse último pilar, formas de manter o aprendizado, formas de se manter motivado. E aí, como eu falei para vocês, cultivar a autocompaixão é imprescindível para que você possa se apoiar, se motivar, ser seu próprio amigo e se manter na caminhada para a vida que você quer ter. Então, aqui eu vou convidar vocês mais uma vez para uma prática. Então, pegue papel e caneta, mesmo que você não goste dessas práticas de papel e caneta, de escrever, mas experimenta. Vamos ver o que acontece se a gente fizer essa prática aqui junto. Essa prática, ela vem justamente da terapia de aceitação e compromisso e vai servir para a gente ter uma noção sobre como é que funciona aqui a terapia de aceitação e compromisso, né? Como diz o nome, a gente tem um compromisso com ações. Então, quando a gente fala em mindfulness, a gente não fala só em meditação, que também é muito importante, mas a gente fala em compromisso com ações assertivas. Então, vamos lá para o experimento. Você vai pegar o papel e você vai escrever nesse papel todos os pensamentos que te incomodam. O que vier, você não vai precisar ler isso, isso é só para você. Então, escreve aí todos os pensamentos de autocrítica, todos os pensamentos de autocobrança, os pensamentos de preocupação, de ansiedade, tudo aquilo que te deixa tenso durante o dia. Pode ser em frases ou pode ser em palavras. E eu vou fazer também. Então, pensamentos do tipo: ah, isso não vai dar em nada, eu não sou capaz, ah, não adianta. Pensamentos de: ah, eu não dou conta. Pensamentos de autocrítica, de autocobrança, pensamentos de ansiedade, de preocupação. Descarrega tudo aí nesse papel.
E agora, vocês vão olhar aí por trás da tela do computador, né, num ponto aí, não aparelho, que tiver aí por trás do computador. E você vai imaginar que ali naquela parede está tudo que mais importa na sua vida. As pessoas que você ama, os seus projetos, os seus sonhos, as coisas que mais importam para você. Tudo aí na frente, nessa parede. Então, as coisas que você busca hoje, as coisas que você dá valor, as pessoas que você ama, tudo aí na frente. Agora você vai pegar esse papel e vai colocar na frente da parede, diante dos seus olhos. Então, é assim que você se sente quando você fica engajado nesses pensamentos de preocupação, de ansiedade, de autocrítica. É difícil se relacionar com as coisas que mais importam na sua vida quando você está engajado. E continua segurando aí o papel na sua frente. É difícil se relacionar com as coisas que mais importam na sua vida quando você está engajado nesses pensamentos. E a gente não é preguiçoso, a gente tenta se livrar desses pensamentos. Então, faz esforço, sem soltar o papel, mas esforço para se distanciar desse papel. O máximo possível. Chega até a doer o braço. E você se esforça para se livrar desses pensamentos de autocobrança, esses pensamentos de autocrítica, de ansiedade, mas isso só te desgasta. Agora experimenta trazer esse papel na sua direção e colocar o papel no colo. E agora você olha de novo para frente, para a parede, para as coisas que mais importam na sua vida, para as coisas que, para as pessoas que você ama, para os seus sonhos. Veja que os pensamentos de ansiedade, eles não foram embora. Você pode até olhar de vez em quando, eles estão ali no seu colo. Você não vai tentar se livrar deles. Você olha para eles, mas você se relaciona diferente agora com eles. Você nota esses pensamentos, mas você escolhe não se engajar nesses pensamentos. Você escolhe colocar a sua atenção e a sua energia no que mais importa na sua vida. Então, esse experimento é para explicar como é que a gente faz a defusão dos pensamentos. Defusão é um termo que a gente usa na psicologia para falar sobre essa desidentificação com os pensamentos. Então, não é que a gente vai se livrar dos pensamentos ou parar os pensamentos, porque isso não é possível. Mas nós vamos notar esses pensamentos, tomar consciência deles e escolher se relacionar diferente. Ok, esse pensamento está aqui, mas eu vou treinar a minha atenção para colocar a minha atenção, a minha energia no que mais importa na minha vida. Isso é treino. Pode parecer difícil ou abstrato nesse momento, mas isso é treinável e é muito possível. Então, eu quero propor aqui para vocês justamente um apoio para todo esse treino, porque às vezes é muito difícil, por mais que você saiba na teoria, é difícil você fazer isso sozinho. É difícil você seguir esse passo a passo sozinho. Então, é muito importante ter alguém que facilite esse processo, ou um grupo de apoio que mostre que você não está sozinho nas dificuldades. Então, é por isso que eu venho aqui propor uma continuidade disso que a gente plantou a sementinha hoje, que é o curso de Mindfulness com Mais Saúde, que eu venho já tendo bastante sucesso com esse curso. E para quem é? É para as pessoas que se percebem ansiosas, pessoas que percebem que poderiam gerir melhor o tempo, para priorizar atividades revigorantes, prazerosas, pessoas que se criticam demais, que se cobram em demasiado, e isso acaba não ajudando na sua produtividade. Pessoas que se sentem até mesmo insuficientes ou com pouca autoconfiança, porque estão sempre a moer pensamentos, isso é muito cansativo. Ah, eu acho que vocês não estão escutando, né? Deixa eu só partilhar aqui novamente. Só um minuto. Eu acho que não saiu o som, né? Só um pouquinho. Vou partilhar aqui novamente. E vou mostrar aqui esse depoimento de uma das pessoas que já seguiram comigo aqui nesse curso. E um depoimento muito bonito. Olá a Dá para todos, escutar meu agora? nome é Luana. Eu me surpreendi Sim, positivamente conseguimos ouvir. com o curso. Eu não esperava que em tão pouco tempo pudessem ser abordadas questões tão importantes para mim. Eu aprendi a ser um pouco mais gentil comigo mesma,
coisa que eu sempre me cobrava muito, e eu pude perceber que não necessariamente as coisas se resolvem dessa forma. Também pude aprender técnicas e ferramentas que me ajudaram a enxergar as situações por outros ângulos, o que me ajudou muito também na questão do autoconhecimento. Então, eu indico demais os cursos e foi muito enriquecedor para mim. Agora, é claro que esse curso não é para toda a gente, né? Esse curso, esse acompanhamento, essa mentoria, como eu falei para vocês, eu não vou fazer nenhuma mágica. Eu sou igual o PT no ginásio, né? O PT ele vai te dar as orientações, vai te dar o plano de treino, mas é você que precisa executar, é você que precisa fazer a atividade. Então, é preciso assumir as rédeas da sua autorresponsabilidade. É preciso colocar em prática as ações que vão ser propostas, porque a cada encontro nosso vai haver um plano de ação estratégico entre encontros. E eu fico no suporte para ajudar você na aplicação desse plano de ação. Mas é preciso que você assuma realmente essa responsabilidade pela sua própria vida e pelo que é mais importante para você. Então, você precisa estar disposto a sair da zona de conforto, a vencer seus medos e barreiras internas. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou designer aqui do Brasil e eu vim fazer um pequeno depoimento sobre Mindfulness na minha vida. Bem, comecei a entrar no Mindfulness, eu estava numa fase bem difícil da minha saúde mental, eu sempre fui um cara que eu sempre tive muito preconceito em relação ao cuidado da saúde mental, eu sempre achei que era besteira, que era desnecessário e, bem, eu cheguei a um ponto bem complicado que estava me prejudicando em todos os aspectos da minha vida. E graças à doutora Gabriela eu entrei em contato com Mindfulness e me fez muito bem. São pequenas práticas que você não vai tomar horas do seu dia, você pode se adaptar essas práticas à sua rotina da melhor forma, para que você basicamente readquira a consciência em momentos cruciais, em momentos de crise, em momentos de pressão. Tem práticas muito legais que você pode aplicar e manter a calma, manter o controle. Foi tão importante para mim que eu cheguei até a fazer uma tatuagem aqui, vou mostrar para vocês. Tem escrito Just Breathe, que é justamente uma das bases dos ensinamentos do Mindfulness, né? De manter a respiração. E é isso, eu recomendo muitíssimo, me fez muito bem e tem me feito muito bem. E quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça, porque vale a pena. É isso, eu gosto muito desse depoimento, é muito emocionado, porque é uma das pessoas que nunca tinha ouvido falar do assunto, que nunca tinha praticado nada disso, uma pessoa que muito ocupada também, aquele clássico de não tenho tempo, e teve entendimentos muito profundos em pouquíssimo tempo. Então, a minha proposta é um curso de 4 semanas, então são 4 encontros pelo Zoom, mas o momento que a mágica toda acontece é muito além desses encontros, porque é justamente entre encontros, quando você vai ter a sua própria experiência com o meu suporte, que eu faço tanto por e-mail como pelo WhatsApp, e funciona muito bem no online. Tem também os materiais de apoio que eu própria faço, e os áudios guias semanais para você praticar de um jeito que fique mais fácil, de um jeito que fique mais acessível. Além, é claro, do plano estratégico semanal a cada encontro. Então, eu tenho a satisfação de trazer essa apresentação aqui para vocês. Realmente, a Karina falou, geralmente é meia hora. Eu pedi para estender, porque eu disse, olha, se for só meia hora, vai ficar extremamente superficial. E eu gosto de trazer práticas. Não adianta eu ficar aqui só a falar, e não ter prática. Então, para que realmente trouxesse algum insight, alguma coisa que seja útil para já, eu tinha que fazer assim de pelo menos 1 hora, mas isso aqui é pano para manga, assim, para muita discussão, para muita coisa, e eu gosto de interagir também, né? Eu gosto muito de escutar as pessoas, de ter partilhas. Geralmente se forma uma rede de apoio no grupo, as pessoas fazem amizade, as pessoas se ajudam, se apoiam, né? Eu tenho até uma mentorada que na Suíça, brasileira na Suíça, e ela veio até o Porto para conhecer 2 colegas de mentoria. Então, assim, realmente se forma uma rede de apoio muito bonita. E eu fico muito feliz de fazer parte disso.
Doutora Gabriela, muito obrigada. Eu adorei este webinar e ainda bem que não foi só meia hora, porque acho que meia hora era muito pouco para todo o que nos ensinou e para tudo o que nos mostrou e estas dinâmicas que acredito não tenha sido fácil de fazer sozinha, entre aspas, ou seja, nós estávamos aqui todos a fazer, mas escondidos. E é um gosto e uma honra ter a doutora Gabriela na nossa equipa de formadores e levantámos aqui um bocadinho do véu da formação que vamos ter em outubro. A doutora Gabriela falou aqui um bocadinho e bem do que é que vão ser 4 sessões em que vamos estar nesta dinâmica, mas vamos nos ver e ouvir, será um bocadinho como a nossa formação habitual, não como este webinar, e acho que faz todo o sentido ajustar a parte da medicina a esta parte do mindfulness e com a experiência da doutora Gabriela, acho que seria uma mais-valia para todos nós, para todas as empresas que trabalham connosco, e temos aqui pano para mangas, temos aqui um tema muito, muito interessante para debater entre todos, por isso convido-vos a estar atentos ao nosso site, às nossas redes sociais. Nós vamos fazer uma sessão de apresentação desse mesmo curso em setembro e depois arrancamos com a formação em outubro, mas até lá vamos dando mais novidades, mais divulgações e vamos tendo a doutora Gabriela do nosso lado e muito obrigada por este webinar, foi muito interessante e muito produtivo. Obrigada, doutora Gabriela. Muito obrigada pela companhia de todos. Eu vou então pedir a quem está connosco agora para deixar aqui as vossas questões, as vossas dúvidas, alguma coisa que queiram perguntar à doutora Gabriela mais cientificamente, mais da parte da medicina ou não, estejam à vontade para o fazer. Nós deixamos aqui esta oportunidade e esta possibilidade que às vezes não é fácil e então deixamos aqui o vosso à vontade para participarem. Eu, entretanto, tenho aqui uma questão externa, doutora Gabriela, eu vou colocando, está bem? Muitas pessoas entram no funil da exaustão e nem se apercebem. O que diria para quem está nessa fase? Uhum. Como eu falei, eu tenho várias estratégias para a pessoa. Primeira coisa é tomar consciência disso, porque geralmente quando caímos no funil da exaustão, a gente nem se apercebe, né? Parece que é só uma coisa temporária, eu vou abrir mão das coisas que me fazem bem, mas é rápido, depois, assim que eu alcançar essa meta, eu volto para as minhas atividades. Mas aí vem outra meta, e a pessoa cai ali e não toma consciência. Então, a primeira coisa é usar estratégias para tomar consciência disso. E do quanto isso está a te fazer mal, né? E depois, tomar consciência dos seus valores. O que é que mais importa na minha vida? Será que eu estou em coerência com os meus valores? O que é que eu posso modificar? E o que é que não está no meu controle? Onde é que eu posso atuar para trazer melhorias para a minha vida? Porque nem sempre é fácil mudar tudo de uma vez. Então, é assim, vamos escolher primeiro uma área da vida aqui. Onde é que a gente pode atuar? Qual é o pequeno passo que você tem condições de dar nesse momento? E, às vezes, é isso que eu achava difícil no consultório médico. Às vezes, a gente fala muita coisa que você tem que fazer. Você tem que fazer isso e aquilo, e a pessoa sai de lá, para mim não é possível. E aí entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí o médico fica com raiva porque a pessoa não se ajuda. Mas, no fundo, não é porque a pessoa gosta de sofrer, mas é porque faltou um passo a passo, faltou uma gentileza no processo. E é isso que eu quero propor, para que eu acredito hoje na medicina que a pessoa, o paciente, o utente, é o protagonista da sua saúde. Você está na posição de se tornar um melhor especialista sobre você mesmo. Cabe ao médico trazer as ferramentas, as estratégias, para você encontrar esse caminho, do que faz sentido para você. O que é que existe na medicina que faz sentido para você, que cabe na sua rotina, entende? Então, é por aí. Mas se deixar, eu vou falar mais 1 hora sobre isso. Não, mas faz todo sentido e cada pessoa é uma pessoa, ou seja, cada pessoa terá os seus problemas e as suas dúvidas, as suas questões, e ninguém melhor do que nós próprios para dizermos, olha, passa-se isto, não se passa isto, etc, não é? Eu vou continuar aqui a perguntar à doutora Gabriela. Mudar hábitos não é fácil, eu já estou tão habituada a reagir assim e penso que não consigo mudar. Aqui deixo alguma esperança de que é possível. Estou a sentir na minha saúde que preciso de mudar, mas 3 pontos. Ou seja, tem que partir da pessoa, não é? Sim, mas a primeira coisa é tomar consciência disso. E é perceber que é possível pedir ajuda para isso, né? Porque às vezes você se sente muito sozinho e se vê sem saída. Ou vai e tenta de uma forma que não tem sucesso e aquilo só gera frustração, uma memória de frustração. E aí você vai ali se desmotivando. Mas quando você percebe que tem como pedir ajuda e é mais simples do que parece,
e você começa a perceber resultados, aí você quer mais daquilo, e aí você sabe já onde buscar. E aí as coisas vão clareando mesmo. Às vezes o difícil é dar o primeiro passo, não é? Primeiro passo, exatamente. É o deixar arrastar. Estejam à vontade em colocar as vossas questões, as vossas dúvidas. Podem eventualmente perguntar em off, em participante anónimo, caso não queiram colocar o vosso nome, estejam à vontade. A sociedade parece que nos incentiva a ser autocríticos, verdade? Sim. E principalmente, né, a sociedade ocidental, a gente tem a impressão que a gente só vai para frente se a gente se chicotear, né? Mas os estudos mostram que é justamente ao contrário. Quanto mais você é autocompassivo, mais você é seu próprio amigo, maior nível de padrão pessoal você tem. Porque você não se contenta com pouco, você sabe que se você falhar, você se coloca para frente. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, gosto de dar exemplos pessoais, né? Eu sempre fui muito crítica e sempre me cobrei muito, né? E às vezes a gente fala até com certa vaidade. Ah, eu sou muito perfeccionista, eu me cobro muito, achando que isso é uma qualidade, né? Mas, por exemplo, né, eu sempre gostei de falar em público, mas podia ser a melhor apresentação, podia receber todos os elogios, mas eu saía sempre, não sabia nem receber o elogio. Ah, não, nem foi tudo isso. Ah, não, mas faltou eu falar isso, eu falar aquilo. E nisso eu ia me colocando para baixo, me colocando para baixo. E a gente não se percebe o quanto a gente é cruel com a gente mesmo, né? Hoje a minha voz autocrítica ainda fala, mas ela fala bem baixinho. E a minha voz compassiva diz: foi ótimo para uma primeira palestra, ou foi ótimo para a primeira vez aqui nesse evento. Na próxima vez vai ser ainda melhor. Olha, tem isso aqui para melhorar, mas você tem total condição de fazer ainda melhor na próxima vez. É muito diferente, até o tom de voz que a gente usa com a gente mesmo. Então, isso de notar a voz autocrítica, notar a voz compassiva, é transformador. Eu tenho feito coisas que eu nunca ia imaginar, né? Eu mudei de país, eu mudei de carreira médica, e eu posso dizer que a minha voz compassiva me ajuda muito mais do que a minha voz crítica. Então, não é que vai embora os pensamentos, mas você nota, você toma consciência e diz: não, não é aqui que eu vou colocar minha energia, não é por aqui que eu vou seguir aqui na minha meta, no meu foco. E para isso tem que ter muita gentileza com você mesmo. Sim. E se nós somos autocríticos connosco próprios, é mais fácil o outro ser e nós aceitarmos isso, né? E achar que é normal e que faz parte. Uhum. Obrigada. Como médica, o que já encontrou de impactos negativos na saúde causados pelo stress excessivo? O estresse crônico, né? É claro que o estresse, de maneira geral, o estresse agudo, ele é importante também para a sobrevivência, porque ajuda a gente a ficar alerta sobre as ameaças. Claro, mas quando o estresse é crônico, mesmo quando a ameaça já foi embora, mas você ainda fica ali a moer o que já passou, ou o que pode acontecer de pior, quando esse estresse é crônico, os próprios hormônios do estresse, elas tendem a ficar mais aumentadas. E isso interfere na sua imunidade, por exemplo. Então, por exemplo, quem tem herpes, aquele vírus que... Uhum. Pronto, esse é um dos vírus oportunistas que aparecem quando a pessoa está Parece logo, estressada. não é? Se você conhece alguém que tem herpes, bastou estressar, estoura tudo Venta lá. logo, não é? Por quê? Porque a imunidade vai lá para baixo. Sim. E aí o vírus oportunista aparece. Problemas no sono, né? Eu, como médica do sono, vejo, às vezes a pessoa nem precisa de medicação, ou às vezes precisa de medicação, enfim. Mas, às vezes, só de atuar nessa parte da gestão do estresse, já é possível melhorar o sono. E o sono é imprescindível para que você possa atuar em tudo na sua vida, Sim. né? Se Sim. você não dorme bem, o seu humor fica deprimido, a sua imunidade fica baixa. Então, tudo fica atrapalhado quando a gente não dorme bem, né? Fora que pode potencializar outras doenças, como, por exemplo, pode ser um sintoma de depressão. Enfim, o estresse crônico também pode levar à hipertensão, né? Enfim, uma infinidade de coisas que, às vezes, os médicos dizem: eu estou agora mesmo com uma paciente que veio pelo neurocirurgião, o neurocirurgião me referenciou, já é acompanhada pelo psiquiatra também, e porque ela tem umas dormências na face, uns tremores, que não se vê em nenhum exame, já fez eletromiografia, já fez ressonância magnética, não tem nada. E eles: você não tem nada, mas eu sinto, olha aqui.
Pois. Olha aqui meu braço a tremer. Isso me incomoda, isso me faz mal, tá me atrapalhando. Deixei de trabalhar, tô de baixa por conta disso e não aparece em nenhum exame. Pois. E tudo que ela tem é estresse, é exaustão. Então, para a gente precisa estar muito atento a isso. E como é que a gente pode se cuidar, né? Então, eu fico feliz porque eu estou nessa posição de trazer essas ferramentas e ela tem tido benefícios. Assim, voltou a fazer atividade física, que também faz parte da saúde mental. Então, eu vejo hoje a pessoa como um todo. A gente precisa atuar nessas várias áreas com gentileza, com uma estratégia personalizada. Então, é nisso que eu acredito hoje. Obrigada, doutora Gabriela, faz todo sentido. Poderíamos estar aqui mais outra hora. Sim, com certeza. Na minha empresa há muita pressão, por mais que eu tente respirar fundo, estou a remar contra a maré, porque não consigo mudar o ambiente, às vezes penso que vou dar em doida, etc. Uhum. A gente tem muito essa tendência de achar que pode controlar, né? E aí até tem um livro aqui do Jon Kabat-Zinn que é Viver a Catástrofe Total. Esse é dos livros mais famosos dele, porque a proposta do mindfulness é a gente não é que você vai deixar de ter situações difíceis, não é que você vai deixar de se expor a sofrimentos, mas a gente vai deixar de amplificar o sofrimento, que geralmente esse é o maior sofrimento. Existe uma metáfora, que é a metáfora das duas flechas. A primeira flecha é aquilo que é inevitável. Uma demissão, a perda de uma pessoa querida, o término de um relacionamento. Todos nós estamos expostos a essa primeira flecha. Mas a segunda flecha são os pensamentos e as coisas que a gente acrescenta para amplificar esse sofrimento. Então, a minha vida não presta, eu não dou conta disso, eu nunca vou sair disso. Então, você começa a trazer coisas que amplificam o sofrimento. E é nessa segunda flecha que a gente consegue atuar com o mindfulness. Então, você ainda se expõe, você ainda sente. Você não vai deixar de ter sentimentos e emoções, mas você aprende a não amplificar, pelo menos, isso. Mesmo sem controlar o ambiente. Há coisas que conseguimos controlar e outras que, por mais que tentemos, não, é impossível, não é? Nem vale a pena. Doutora Gabriela, parece muito bem. Eu acho que vai ser aqui uma formação muito interessante. Depois deste webinar, acho que se criou aqui um bichinho que dá vontade de trabalhar mais, até porque é o nosso dia a dia, não é? Às vezes não temos bem noção, e na correria dos dias e das horas, e já vamos a meio do ano 2023, e quando demos conta é Natal, e às vezes não pegamos no que realmente nos está a fazer alguma inquietude e por isso obrigada por esta hora e tal do webinar, doutora Gabriela, foi muito gratificante. Se entretanto não existirem mais questões, eu vou partilhar amanhã ou segunda-feira vamos partilhar com vocês a gravação deste webinar. Caso vos faça sentido assistir mais tarde, noutra fase da vossa vida, ele vai ficar sempre disponível. Entretanto, vamos divulgando a nossa futura formação aqui com a doutora Gabriela e agradecer-lhe mais uma vez por ter dispensado um bocadinho da sua tarde connosco e obrigada e até breve a todos. Obrigada. Obrigada também. E até a próxima. Até à próxima. Obrigada. Tchau, tchau.